Tá em algum momento, né? Para poder, no final, né? A convocação para o evento, né? Olá, boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Boa noite aqui a minha companheira de trabalho, a nossa convidada especial, professora Cristina Mello. Hoje nós vamos ter um papo bastante interessante, falando sobre a mudança na pasta do Ministério da Saúde, o que isso implica para nós, trabalhadores de saúde, o que é que a gente pode esperar. Enfim, vai ser um bate-papo bastante descontraído. Vocês podem também fazer perguntas, como sempre, né, à vontade aí no chat. E a gente vai aqui trazendo algumas colocações acerca dessa temática, né? Então, professora Cristina Mello, nossa convidada, é enfermeira de formação, é professora doutora da Escola de Enfermagem, no momento aposentada, mas sempre atuante no que diz respeito às temáticas com relação ao Sistema Único de Saúde e continua trabalhando, né? Efetivamente, ela continua trabalhando, mesmo com o status de aposentada, né? Porque é uma pessoa que tem uma referência, é uma referência para nós, foi minha professora, inclusive, e continua sendo uma referência na enfermagem, no Sistema Único de Saúde, para contribuir, continuar contribuindo, né, com essas pautas relevantes que a gente tanto discute, né? Enfim. E Manu, né, Manuela, que é a nossa, né, aqui também está junto com a gente, hoje estamos sentindo a falta de Paty. É verdade. Né, mas entendemos a motivação pela qual ela não está aqui presente, mas nós vamos fazer valer, né, Manu? Com certeza. A ausência dela, fazendo aqui um trabalho aqui, essa nossa coligação aqui vai se manter firme. Então, gente, sem mais delongas, o que a gente traz hoje é a questão da mudança da pasta ministerial. No momento em que há pesquisas que mostram a questão da baixa da popularidade do presidente Lula, a gente vê uma mudança na pasta do Ministério da Saúde, que já era, inclusive, discutida ao longo de toda a gestão. A ministra Anísia Trindade, ela assumiu em 2023, fez algumas mudanças no Ministério, mas, neste momento, o ministro Alexandre Padilha, que já foi de outro governo, né, da época do governo Dilma, ele também assumiu a pasta da saúde e também fez inúmeras inovações dentro do Ministério da Saúde. E ele reassume essa pasta agora e já tem feito alguns movimentos dentro do Ministério da Saúde, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Não é mesmo, professora Cristina Mello? Bem, boa noite para todo mundo. Vamos tentar, né? Porque sabe como é. É um assunto muito complexo e quase nunca a gente consegue trazer à tona todas as dimensões que permeiam, né, o que é você gerenciar o Sistema Único de Saúde da perspectiva nacional, né? Já é muito difícil numa unidade de saúde, tipo um hospital, que é uma organização complexa, imagine gerenciar o Sistema Único de Saúde de uma perspectiva nacional e num contexto político, né, de um governo federal que está convivendo aí com uma coligação de milhares de fragmentos, né, das vertentes políticas nacionais, e isso tudo torna essa tarefa ainda mais difícil do que qualquer que seja a gestão do SUS, né? Nós já esperávamos isso, né? Depois de um movimento que destruiu, a gente sabe que trouxe assim uma fragmentação muito grande para os movimentos que de fato defendiam a extensão do SUS, né? A aplicabilidade do SUS para a população, para a sociedade, e nós sabíamos que iria ser uma tarefa muito difícil. Apesar de sabermos que as intenções e as manobras são com objetivos que, de fato, atendem à política do SUS. Mas nós sabemos que seria uma tarefa difícil e está sendo, né? Muito difícil. Eu acho que o grande mérito do governo Lula.3, como se costuma mencionar, em relação ao Ministério da Saúde, foi ter, de fato, trazido uma pessoa fora do espectro político-partidário, né, que era a doutora Anísia, que foi a primeira mulher e uma mulher não médica
Isso. Né, para assumir uma tarefa de gerenciar um sistema único de saúde, gerenciar um orçamento que é subfinanciado, mas que representa um quantitativo de dinheiro bastante significativo. E eu creio que foi um acerto, porque a doutora Nise, ela conseguiu trazer o SUS à vida outra vez, né? É uma tarefa que a gente pode achar que é fácil, mas foi uma tarefa dificílima, né? Colocar as coisas no seu lugar, pelo menos, né? Numa expressão bastante da vida doméstica, que as mulheres conhecem muito bem, arrumar um pouco a casa. Mas, de fato, né, o governo também está enfrentando um momento conjuntural, político, que tem se agravado no último ano, em particular, e que demanda, que exige mudanças na direção muito mais da ação técnica política, com a política dominando mais o cenário, do que o valor técnico do trabalho, que eu acho que era o que a doutora Nízia trouxe de muito consistente para o Ministério. Então, acho que o presidente acerta 2 vezes, né? Acertou ao começar e está acertando agora, porque o ministro Padilha é alguém que tem uma bagagem de ser ministro de várias áreas, inclusive o ministro da Saúde no governo Dilma, e creio que ele é a pessoa certa para este momento conjuntural que está aí. Quer dizer, o governo está precisando mostrar serviço, como a gente diz, né? Mostrar, e parece que esse é um objetivo que o ministro Padilha tem, né? um cabedal, digamos, tem uma capacidade de demonstrar essa ação política efetiva. E quando eu falo ação política, aí a gente precisa entender que todas as ações na vida né, social são políticas. Então, mas não é para atender, porque muitas vezes a gente ouve, as mudanças que estão existindo é para negociar melhor com um parlamento que é contra o país, não é contra o governo, é contra o país. Um parlamento que age contra os interesses, quaisquer que sejam, né, que abranjam o coletivo, a população em geral. É sempre uma busca de uma política partidária para o seu privado, o seu interesse privado. Então, é uma tarefa muito difícil, mas eu acho que a mudança se tornou necessária. Né? E se pensarmos também a tradição brasileira, e em particular do Ministério da Saúde, que é um ministério sempre muito cobiçado, né, pelos segmentos políticos que compõem qualquer governo, a gente nunca teve na história um ministro da Saúde que começasse e concluísse é verdade. o mandato concomitante ao o último presidente governo da República. Bolsonaro, se eu não me engano, foram mais de 3 ministros. Foram né? 3 Ali ministros. foi um desastre total. Né? Porque há sempre um jogo de interesses né? políticos, partidários, técnicos. É um jogo muito Infelizmente, esse princípio que, na teoria, acaba sendo aplicado, né? É para ser aplicado. Demanda e ao comando da aplicabilidade do princípio na administração pública, que o interesse coletivo ele se sobrepõe ao interesse privado. Mas, infelizmente, com o próprio sistema em que temos hoje, a política acaba trazendo esse contexto de atuação do interesse privado sobre o interesse da coletividade e acaba chegando ao momento até da privatização que a gente tem aí, que é algo que realmente desconstrói, né, toda a política que nós gostaríamos que o SUS tivesse de verdade, e que em todo o sistema há essa preponderância que hoje nós não gostaríamos que tivesse. Inclusive, a política mesmo traz essa conjectura que nós, de certa forma, principalmente os trabalhadores e seus usuários, sentimos os efeitos dele de uma forma bem prejudicial. Deletéria. Falando em estratégia, a professora Cristina Mello trouxe aqui, né, que dentro de uma política de coalizão,
é importante que a gente tenha ações políticas e que reverberem. Sim. E apesar da ministra Anísia ter feito algumas ações que realmente, assim, a reorganização da vacina, né, ao combate à política negacionista, né, algumas estratégias utilizadas por ela, mas, para além disso, isso não criou um impacto devido, né, apesar dela ter empenhado ações e ter arrumado a casa. Então, é preciso ser estrategista. Dentro dessa lógica, o que a senhora já viu de mudanças que esse governo, né, que recém-assumido, esse ministério recém-assumido, a pasta recém-assumida pelo ministro Alexandre Padilha, já elaborou e já efetuou de impactos que vão trazer isso que, na verdade, o presidente Lula precisa nesse momento, né, de visibilidade, inclusive para poder fazer essas negociações com esse Congresso, que é um Congresso que a gente vê que é bastante difícil de você fazer qualquer tipo de negociação. Então, é preciso fazer, elencar políticas que tenham impacto e que tragam a positividade para o governo Lula. Então, o que ele já fez e o que a senhora acha que ele pode, que devem ser as áreas que ele pode atacar mais para que, de fato, mude essa conjuntura atual do governo Lula? Olha, eu acho que o que está publicizado, né, pelo Ministério da Saúde é de que o governo Lula, neste momento, vai considerar como a sua área prioritária no campo do Sistema Único de Saúde a atenção primária especializada, né? No sentido de que nós temos uma carência de acesso a especialistas, Sim, isso é um fato, verdade. né? E ninguém pode ser contrário a isso, né? Isso vai ser muito bom. Então, a gente já viu iniciativas no Ministério de que vamos colocar, por exemplo, o ministro essa semana já foi no Rio Grande do Sul fazer um mutirão lá, inaugurar um mutirão de cirurgias, de pequenas cirurgias, cirurgias eletivas, e isso é muito necessário, né? Aliás, não há ação na saúde que não seja necessária, né? E esta ação, em particular, eu acho que ela vai, de algum modo, ajudar na visibilidade, digamos, midiática, né? do próprio governo. Do próprio governo, não tenho nenhuma dúvida. Mas o que a gente que passa a vida acompanhando e estudando e tentando compreender o SUS, o que nós sabemos, porque isso está provado tanto cientificamente como na prática da vida cotidiana, não vai resolver os problemas, Sim. no sentido de que, sem que eu fortaleça a atenção primária como um todo, né, não adianta eu fazer mutirões de cirurgias eletivas. Eu diminuo a fila por 6 meses, 8 meses, e depois eu vou aumentar de novo a fila. Por quê? Porque as pessoas não têm acesso, né, àquilo que é o ideal, digamos, e que outros países no mundo conseguem desenvolver e que cientificamente está provado, que é acesso a ações de promoção, e por isso um grande feito do Ministério, né, à frente a ministra Anísia Trindade, um grande feito foi, de novo, tirar o sarampo de circulação, né, no Brasil. Mas ninguém acha que isso é importante, isso não dá visibilidade, não dá manchete de jornal, não dá prestígio, né? Por quê? Porque o sarampo é uma doença que é muito grave, né? E o sarampo não só atinge crianças, mas também podem atingir adultos e sempre levar de uma forma muito grave, né? Sequelas, com sequelas e consequências graves. Sim. E ela aboliu o sarampo, que está com risco de voltar, porque no momento que o governo norte-americano, por exemplo, abole qualquer medida de controle e de vigilância, né, está destruindo o Centro de Controle de Doenças, que é o órgão de maior pesquisa e vigilância que existe na saúde no mundo. Ele já fechou, está desmontando. CDC, né? Isso vai significar que todos estamos de novo vulneráveis, porque o mundo está o quê? Em comunicação permanente, né? As pessoas viajam, hoje eu estou nos Estados Unidos, amanhã alguém vem para um negócio em São Paulo e os vírus circulam. Quer dizer, não aprendemos com a experiência da pandemia da Covid-19.
Então, o ministro já começou, né? Aí, na atenção básica, a gente pode dizer assim, mas os governos, né, Lula, Dilma, fundamentalmente, lançou o Mais Médicos, né, que é esta, aí vocês podem dizer, o Mais Médicos é o modo da gente dar a atenção primária. Sim, mas é uma atenção primária que não permanece, ela é transitória, porque esses médicos não permanecem naquele lugar. Agora, eu acho que o Mais Médicos, a partir desse governo, quando iniciou, está pensando que é alocar também residentes, né? São os jovens recém-graduados de medicina que vão desenvolver sua prática de especialização em residência médica na atenção primária. Mas o Brasil é um país tão desigual, que a gente sabe que quem sustenta o Sistema Único de Saúde, se você for pensar nas profundezas, o Brasil profundo, as áreas ribeirinhas, as áreas que têm as populações indígenas, não são médicos, a categoria não é o médico é uma profissão da elite. Quem tem acesso a médico no Brasil, num país tão desigual, ainda é a elite. Quem sustenta o Sistema Único de Saúde, e não falo isso porque eu sou enfermeira, e também tenho críticas, são as trabalhadoras e os trabalhadores da enfermagem. Isso também não é visto, né? Nos aplaudiram ali durante a pandemia, já nos esqueceram bonitinho. Então, eu fico sempre preocupada com iniciativas como Mais Médicos, para dar um exemplo de algo que já vem do governo Dilma, e que nem o governo nefasto que antecedeu a este conseguiu desmanchar, mudou o nome, né, para poder dizer, foi uma das poucas coisas, né, que até porque interessava para eles alocar médicos que disseminassem o negacionismo, a não vacinação das pessoas e tudo mais, e prescrevesse medicamentos absolutamente ineficazes para o combate à vacina. Então, o que nós vemos vai conseguir um efeito midiático. Agora, a pergunta que não quer calar e aí, vamos continuar colocando paliativos curativos, né, num problema que a população não tem acesso à promoção, a população não tem acesso à prevenção, né? Nós vimos que esse é um outro mérito, né? O avanço da cobertura vacinal que os 2 anos da gestão Nízia Trindade conseguiu implementar junto aos estados e aos municípios brasileiros, vocês não sabem o que é um país que consegue fazer vacina chegar, né, em algum lugar que você viaja de avião por 2, 3 horas, depois pega um barco por 24 horas e aquela vacina chega e cobre todos os problemas. Então, a gestão Nízia, ela conseguiu. É um feito. É um feito de você colocar, né, o sistema. Eu tive a oportunidade, no passado recente, de trabalhar com pessoas não brasileiras, e eles ficavam impactados como é que o Brasil, né, e estou falando das décadas de 90, dos anos 2000, como é que o Brasil conseguia, em um dia, em 24 horas, ter vacina em todos os rincões do país para vacinar crianças nos dias nacionais de vacinação, que a gente chamava as campanhas de vacinação. Né? E quando, por exemplo, outros países como o Japão, eu sempre comparava a nossa situação, a vacina era dada no serviço de saúde. Você está lá, quem quiser que vai. E a gente não, saía atrás, né? E fazia uma cobertura, alcançamos, abolimos a poliomielite, né? Agora controlamos de novo o sarampo, mas nada disso vale no campo midiático. O que como diziam os velhos jornalistas, né? O que vira manchete não é o cachorro mordeu a pessoa, é quando a pessoa morde. Inclusive, no campo vacinal, a vacina da dengue, né? Sim. Que é uma novidade e que é um combate assim extremamente maravilhoso, né? De repente era só para as crianças e agora pode ser até 59. Quer dizer, eu estou excluída, estou desesperada. Eu já tive também, é horrível. E é uma doença terrível, uma doença gravíssima, né? E a gente não menciona. Então, o que é?
no frigir dos ovos, nós hoje estamos como sempre estivemos, quer dizer, a gente faz esforços, e são esforços, né, extremos, né? Extremos para... Eu não posso dizer nenhum programa, nenhum plano, nenhuma ação estratégica do Ministério da Saúde é ruim. Todas são necessárias. Agora, a prioridade será mesmo mais especialistas, mais médicos, porque está agregando aos mais médicos, né, o atendimento dentro das especialidades, pelo menos mais básicas, de cirurgia geral, de problemas que as pessoas têm muita dificuldade de acesso. Né? Agora, essa é uma situação que eu assim, fico torcendo. Um outro aspecto que eu acho que eu brinquei dizendo assim, o ministro Padilha chegou chegando, né? Então ele agiu distribuindo uma certa infraestrutura, como ambulâncias, foram mais de 700 ambulâncias em uma semana de gestão. Aí ninguém pensa, para 700 ambulâncias estarem sendo distribuídas na primeira semana da posse do ministro, alguém antes, né? Já estavam encaminhadas, com certeza. Né? Mas ninguém faz referência a isso. O mérito é de quem executa. Né? Fez mutirão de cirurgias eletivas no Rio Grande do Sul. Isso na mesma semana estava lá. Recebeu mais de 2.000 novos para médicos residentes para o Mais Médicos. Agora, sem o problema de serem médicos cubanos, agora são brasileiros, né? Que só está conseguindo isso porque está agregando a vinculação do médico a um programa de residência, que eu acho uma ideia fabulosa. É uma otimização, porque todo médico passa por um programa de residência. E se a gente conseguir que o programa de residência seja muito mais focado, né, na atenção primária, melhor ainda a coisa. Aí tem uma terceira coisa, então, na infraestrutura, eu falo, né, vai criar no Hospital Conceição, que é um hospital do SUS, gestado por uma organização que não é pública, mas é um hospital que eu já tive a oportunidade de ir lá, e é um hospital que funciona muito bem é mesmo, referência. Né? Então, está construindo uma ala nova para... Então, fomentando a infraestrutura, distribuindo novas ambulâncias para o SAMU, para mais de 147, eu não sou boa dos números, municípios, e 21 estados contemplados, acho que é mais do que isso, os municípios. Aí, o que ele fez? Né? Também... a gestão Nízia Trindade já tinha organizado um programa eu vou chamar assim reduzido, porque agora não me ocorre, os nomes são extensos, um programa de combate à violência e o assédio no trabalho no Ministério. Isso. Uma das atitudes do novo ministro foi pensar, ao invés de falar no programa, ele não falou no programa, a mídia não falou no programa, a mídia do Ministério, mas ele fez um plano de ação sobre a violência e assédio no trabalho para o Ministério da Saúde, que já começou, certo? Então, ele está pensando nos diferentes sujeitos, né? Usuários aqui, trabalhadores acolá. Então, eu só posso dizer, numa análise independente, se isso é possível se fazer na vida, né? Porque nós temos as nossas tendências a achar mais ou menos. Então, mas, fazendo uma análise crítica, ele começou a atiçar fogo em vários e diferentes aspectos, e nenhum deles a gente pode dizer que é desimportante ou desnecessário, né? Desnecessário. Então, começou bem, eu espero que ele continue bem ao longo dos 2 anos difíceis que teremos, né, para qualquer gestor. Uma coisa que a professora Cristina falou e que realmente está na pauta do dia, a gente sempre discute isso, principalmente quem atua na área de vigilância, como, por exemplo, é o meu caso, né, que atuo na vigilância em saúde do trabalhador. A gente sabe que as áreas de vigilância elas são sempre negligenciadas, porque não é o que dá visibilidade, inclusive visibilidade política não é o que dá voto. É preciso ter assistência, é preciso ter filas para mostrar que os governos estão ali
proporcionando unidade de saúde para atender a doença. O foco continua sendo a doença. Quando eu trabalho com a questão da lógica das especialidades, é porque eu foco a doença, eu foco um corpo fragmentado, né? Eu não tenho uma visão holística, inclusive, do indivíduo. Então, considerando isso, eu sei que é uma pergunta, inclusive, que a gente não tem uma receita de bolo, nem uma fórmula para isso. Mas eu fico pensando o que é possível, o que é que vem a seguir, né? A gente avaliando o que é possível para mudar isso, já que isso é o que dá visibilidade, que a gente da saúde, principalmente pessoas como você, né, que pensam saúde, que já escreveram tantos artigos falando, inclusive, do modelo de atenção que nós gostaríamos de ter, que era um modelo focado na vigilância, um modelo que não se focasse na doença, em apagar incêndios, né, esse velho modelo sanitarista que já está ultrapassado e fadado ao fracasso, como nós sabemos, mas que continua repercutindo, apesar dos estudiosos, apesar de se ter muita coisa falando sobre isso, que modelo é esse que a gente quer, como mudar isso? Como que você pensa que a gente está num ano, inclusive, de fazer uma conferência em saúde do trabalhador e anos de cada município fazerem suas conferências de saúde? Em alguns momentos eu ouço falas do tipo assim, a gente precisa reviver a Conferência de Saúde de 1986, que foi um movimento que uniu diversos segmentos da sociedade e que proporcionaram, inclusive, o movimento da Constituinte e a formulação de uma Constituição cidadã, que trouxe a saúde como direito de todos, dever do Estado, né, uma saúde universal que era para todos, contrariando as lógicas do passado, que só tinham acesso à saúde aqueles que recolhiam previdência social na época. Então, eu fico pensando o que é possível mudar para que pessoas que pensem numa lógica de promoção e prevenção, e foi o que você trouxe aqui, professora, possam ter mais visibilidade destes que estão fazendo, que estão à frente das políticas públicas. O que é que pode se fazer? Qual o papel, inclusive, de nós, sociedade? A gente está aqui com um podcast que está sendo repercutido para trabalhadores, inclusive, da saúde, para cidadãos e cidadãs que questionam esse sistema, né? Como a própria Emanuele trouxe, né? Hoje a gente tem uma iniciativa privada que, em vez de ser complementar o Sistema Único de Saúde, hoje ela assume quase que completamente o Sistema Único de Saúde. Isso não é uma realidade só da Bahia, isso se repercute no Brasil inteiro, né? E isso tem trazido, além, e aí na sua fala você trouxe também a questão do assédio, e que a gente, né, estava trabalhando junto com a Secretaria de Gestão do Trabalho, que pela primeira vez, para além de discutir a questão da educação na saúde, que era uma pauta que era sempre muito visitada, implementada pelos secretários que assumiam essa pasta, nesse governo a gente viu uma secretaria que se envolveu com a gestão do trabalho, que promoveu, inclusive, políticas de combate ao assédio moral, não só na instituição do Ministério da Saúde, para que fosse repercutido em todo o Estado, com E maiúsculo, né, em todas as unidades da federação, e também um programa, né, de saúde e segurança para os trabalhadores do Sistema Único de Saúde, que é uma lacuna que todos os trabalhadores questionam a gente que faz vigilância de saúde do trabalhador e que chega para fazer uma inspeção e que chega para trazer recomendações para aqueles espaços e que eles questionam e que pede que eles matriciem os territórios para avaliar a questão da saúde e a relação da saúde com o trabalho, considerando o trabalho como determinante social do processo de saúde e doença. E aí eles perguntam, quem cuida de nós? Vocês pedem o tempo inteiro que a gente cuide da população, aí vem o pessoal da atenção primária, que a gente discuta essas ações na população, né, de todas as ações programáticas que existem, mas quando a gente traz a nossa demanda, que nós não estamos sendo assistidos, que nós estamos adoecendo, e que isso ficou muito mais visível, inclusive, na pandemia, isso veio à tona, né, e por isso nós fomos considerados heróis, porque nós assumimos essa frente de batalha, mas, em paralelo a isso, adoecemos muito, né? Vidas foram ceifadas, e, para além disso, os transtornos mentais, hoje, eles assumiram uma como é que eu posso dizer assim, dentro do quadro das doenças prevalentes com os trabalhadores de saúde, os transtornos mentais, eles assumiram um espaço bastante relevante, né?
para além das lerdortes, para além dos acidentes com material biológico, os transtornos mentais, apesar da dificuldade de diagnóstico desses tipos de transtorno, dada a subjetividade que eles também trazem na sua carga, é uma realidade hoje bem expressiva dentro desses trabalhadores. E aí eu pergunto, será que este governo ele pode dar continuidade a ações dessa natureza, né, para essas pessoas que nos ouvem e que anseiam, né, por programas, projetos, políticas dessa natureza, né, e que estão muito relacionadas à questão também da prevenção e da promoção. Tem assistência? Tem, mas tem questão de prevenção e promoção, mas que não são, na verdade, como já foi dito aqui, a bandeira que traz os votos, que traz a visibilidade política, inclusive. Como é que a gente pode, aí a gente está aqui conversando mesmo, o que a gente pode fazer para mudar esse estado de coisas e dar à prevenção e à promoção o status que ela merece, como, na verdade, um modelo de atenção que nós sonhamos, né, desde a Conferência de 1986? Bem, olha, eu acho que você trouxe, o que você coloca, tem 3 questões que são muito importantes. Eu vou começar pelo fim, quando você falou dos trabalhadores, né, e das trabalhadoras. Por exemplo, foi gestado, né, no setor da gestão do trabalho do Ministério da Saúde, um programa, pela primeira vez na história do Sistema Único de Saúde, um programa nacional de atenção integral à saúde e segurança das trabalhadoras e dos trabalhadores do SUS. Isso. Quer dizer, a ambição é imensa, porque esse título já significa quem são as trabalhadoras e os trabalhadores do SUS. Não são os servidores concursados, né? Isso. Não são os estatutários, mas não são apenas aqueles terceirizados, os tipo REDA, né? Os contratados como pessoa jurídica, que está abolido, mas já arranjamos uma forma jurídica para inserir, uma né? empresa, os médicos, pessoa jurídica, fizeram uma empresa que os contrata para mandar para os hospitais, porque né, o judiciário proibiu. Né? Então, aí, o que é que tem de desafio? Os trabalhadores e as trabalhadoras do SUS são toda e qualquer pessoa que trabalhe em qualquer serviço, seja público estatal, seja público terceirizado, seja privado conveniado, filantrópico conveniado ao Sistema Único de Saúde. Perfeito. E essas trabalhadoras e esses trabalhadores não são apenas os médicos, as técnicas em enfermagem, as enfermeiras, as profissões típicas, sociais, né? Os odontólogos. São todos, do maqueiro, o porteiro, o vigilante, o higienizador, o técnico de raio-x. Então, é todo mundo. Imagine se isso vai rolar. Né? Então, nós temos um programa que foi formulado, já teve uma comissão que aprovou, está tramitando nas instâncias do Sistema Único. Mas isto é um programa que a luta será no médio, longo prazo. Sim. Né? E acho que a gente não deve desistir de projetos dessa natureza. E aí, o que é interessante é que, na verdade, né, os próprios... quem é que representa os interesses de trabalhadoras e trabalhadores? Os seus sindicatos. Só que nós vivemos também um Brasil em que os sindicatos estão descolados. Né? E se você for conversar com uma base qualquer do seu sindicato, ela vai querer especialidade, acesso à especialidade. Ela vai querer o plano de saúde. É a grande demanda. E aí nós temos o tempo inteiro o SUS bombardeado, por exemplo, está sendo gestado a iniciativa de aprovação da Agência Nacional de Regulação dos Planos, a ANS, né? De que vai autorizar cada vez mais, porque já é permitido. Não me digam que isso é novo, não. Quando dizem, novo, não é novidade, não. Estão permitindo, vão autorizar. Está em apreciação. Planos de saúde que é só acesso a ambulatório. Já existe, realmente. Que já existe algumas tipologias, mas para a alta classe, por exemplo. Né? Conheço pessoas
né, da alta classe que tem plano só para hospitalização. Não, esse não, é só para ambulatórios. E essas pessoas, nos momentos em que precisam de hospital, vão para o Sistema Único de Saúde. Então, é mais sobrecarga ao Sistema Único de Saúde. Então, nós temos esse desafio. Mas aí vem Ana Karina, que quer mudar o mundo, em um podcast do Empodera SUS, e aí fala assim, como é que a gente muda para... A questão, Ana Karina, que não é nem difícil, o modo de produção econômico que a gente vive, o capitalismo. Permitiria que a atenção, né, primária na sua essência, que é promoção, prevenção, cura, reabilitação, né, reabilitação, dentro de todo o escopo os da níveis, necessidade, né? Que isso pudesse ser feito. Os países capitalistas no mundo já fizeram isso, cada vez agora faz menos. Eu tive a oportunidade de conhecer o sistema de saúde na Suécia. Era uma maravilha, eram as enfermeiras que faziam, iam na casa, não existia unidade básica, postinho de saúde. Nossa! Iam na casa das pessoas, no lugar de trabalho e no lugar de estudo. Era aí que era o serviço de saúde. E caso as pessoas precisassem da especialidade, elas iam para o hospital, o ambulatório ou para a internação e tal. E funcionava. Aí a gente diz assim, mas eles não são capitalistas? Falando deles. Falando do Reino Unido, que a gente chama de Inglaterra, mas é o Reino Unido, pós-Segunda Guerra Mundial. Implantou um sistema nacional de saúde que era um primor de prevenção, de promoção, de cura, de reabilitação, que foi desmontado por Margaret Thatcher nos anos 90, final dos anos 80, até início, foi completamente desmontado. Hoje você não encontra um médico inglês que queira ser médico da atenção primária. Mas, por exemplo, ainda hoje, para as enfermeiras, o salário maior no Reino Unido é na atenção primária, não é na UTI do hospital. Olha como você vê. Mas por que esses países capitalistas fizeram isso? Porque tinham um sentido da obtenção de menor custo, menos gastos, mais lucro para o sistema, para o Estado em si. E por que o Brasil não pode investir, né, nenhum outro modelo, mantendo o hospital, mantendo... Claro que vai ter, mas vai ter menos acesso lá, mas vai ter mais acesso aqui, a pessoa se torna produtiva e ela vai trabalhar mais e vai dar mais lucro ao capital. Então, eles não estavam perdendo nada. Isto foi dentro do modelo capitalista antes do neoliberalismo começar a arruinar os territórios, é terra arrasada. Então, Margaret Thatcher é sempre um exemplo, Ronald Reagan nos Estados Unidos, e eu me lembro que eu, muito ainda ingênua e muito jovem, um dia um professor foi debater, né, no lugar onde eu trabalho, e eu disse, não, essas terceirizações que estão existindo na indústria, não sei o quê, nas universidades públicas não chega, não, já estava lá. Já estava. E eu, bobinha, ingênua, não achava. A terra arrasada do neoliberalismo faliu. Por quê? Qual foi o último golpe neoliberal? Foi, você que é da área jurídica sabe melhor do que eu, foi tirar todos os direitos de todo e qualquer uma reforma trabalhista. A reforma. Né? Então, o Brasil nunca chegou a ter aquela possibilidade de testar um modelo focado, né, na atenção primária, porque a elite brasileira, como um velho conhecido meu dizia, e eu repito aqui, é branca e perversa. Certo? Ela nunca permitiu. Né? Então, no momento do neoliberalismo, quando o neoliberalismo entra, agora, mesmo que um governo seja do PT, o governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Lula 3, o capital não vai permitir nada, nem teste de experiência. Então, o Brasil tem cultura, produção científica, conhecimento, estratégias, nós somos bons da teoria, tá entendendo? Mas nunca foi permitido um experimento real. Como sou velho bastante para dizer para vocês que eu vi o antes
e o depois do SUS. Eu vou dizer, o SUS continua, apesar de tudo, sendo a contradição maior que eu vejo no Brasil. O SUS é a maior política pública que existe no mundo. No mundo. Política pública subfinanciado antes de nascer. E com problemas de gestão também, para além da problemas de gestão são secundários, porque ao mesmo tempo que nós temos problemas de gestão, esse sistema único é gerido por aquelas pessoas que no começo não tinha formação nenhuma, não tinha, mas ele é sustentado para o bem e para o mal. Até porque o que é a gestão, né? A gestão é a interseção entre o político e o técnico o tempo inteiro. Aí a gente diz assim, o problema do SUS é a gestão. Não, maus gestores a gente tem na casa da gente. A gente é péssima mãe, o pai é péssimo pai, tá entendendo? Ninguém nasceu sabendo, mas você tem como. A questão é que esta política, que é o suprassumo da contradição, é ao mesmo tempo subfinanciada antes de nascer. Então, nunca foi dado ao SUS os recursos mínimos, né? Não adiantou colocar percentual de que a Constituição diz que tem que vir X%, porque as manobras, né, são feitas, porque a elite brasileira é uma coisa, eu não sei como nomear isso, tá entendendo? Ela não quer apenas lucrar, apenas ter mais dinheiro, apenas ter os benefícios, ela odeia os outros, os próprios brasileiros, os outros brasileiros que não vão para Miami, os outros brasileiros. Nós vimos isso no governo Dilma, né? Quando as pessoas começaram a viajar. Como eu vou agora no aeroporto conviver ao meu lado? Parece uma rodoviária. Tá parecendo, com a chinelinha havaiana, coitado, comprado com sacrifício para fazer aquela viagem, seu chinelo novo havaiano. Quer dizer, nós somos um horror. E eu digo nós somos porque eu sou parte dessa elite, eu sou uma branca, tá entendendo? Que tenho privilégios, ainda que não tenha sido de nenhuma família com dinheiro, não herdei nada, não sou herdeira, não sou, como o apelidinho das pessoas, o Nepo Baby, não sou coisa nenhuma. Mas, obviamente, é terrível. E aí, o que é que está acontecendo com o modelo, estrutura, a estrutura capitalista? O que é que está acontecendo? O neoliberalismo já tirou dos trabalhadores, já tirou do povo tudo que podia tirar, extraiu tudo, não resta nada. É bagaço. Quando a gente fala da saúde mental, as pessoas foram retiradas, a sua alma foi retirada para dar um lucro. Né? Exploração, expropriação mesmo de toda a força de trabalho. Da sua alma. Você entra no hospital público do SUS, aí você tem terceirizado. Eu tive uma experiência de acompanhar uma pessoa da minha família no hospital do SUS, recentemente, no segundo semestre desse ano. As enfermeiras pareciam zumbis. Aí eu trombava com uma, e no outro dia eu chegava lá, era a mesma pessoa, eu falei, você está aqui? Tive que dobrar, estou há 48 horas aqui nesse lugar. As pessoas se protegem, elas fogem, tá entendendo? De responsabilidade. Aí você fazia uma pergunta, você pode me orientar onde que eu posso obter esta informação? Não, é lá, não sei aonde, você vai lá. Ela não podia pegar o telefone e orientar o paciente, não. Não é todo mundo se retira. Então, o que vai restar? Certo? Agora o capital é rentista. Certo? Eu não preciso de trabalhador, eu não preciso de força de trabalho para produzir lucro. Aí, outro dia, eu estava lendo uma matéria do professor Ladislau Daumbo, que fala que existem 147 empresas no mundo que 70% delas é tudo dinheiro rentista, é aplicando na bolsa, fazendo a Selic, mercado financeiro, que amanhã mesmo vai subir mais um ponto, segundo o mercado está aí analisando. E está tirando. Então, nós, os trabalhadores e as trabalhadoras, né, os produtores da riqueza, viramos bagaço de cana. Certo? Não tem suco para tirar mais. O negócio agora é o rentismo. Esse é o novo modelo. Nós estamos vivendo, eu sou uma pessoa, acho que privilegiada. Vivi minha infância, minha juventude na ditadura. Quando votei aos 30 anos, pela primeira vez a presidente, votei em Lula, perdeu.
Depois votei em Lula, Perdeu. Um dia Lula ganhou. Ganhou. Aí eu digo, gente, eu só votei em Lula para presidente da República, até hoje não é possível, eu não tenho chance de experimentar mais nada. É Lula, 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 porque esse é o melhor possível, tá entendendo? E aí, qual é o desafio? Modelo? Não adianta a gente ter a melhor das teorias, não interessa. E num país como o nosso, por exemplo, prestem atenção, todo dia eu estou dizendo assim, olha, prestem atenção em Donald Trump. Ele vai acabar de arrasar com a vida da gente, porque a gente pode dizer assim, isso não tem nada a ver comigo. Mas eu estou muito a ver. Tudo a ver. Quase fã de Donald Trump. E aí as pessoas falam, como? Eu falei, porque já sei o que ela vai dizer. Está ajudando a desmontar o que resta do modelo. O neoliberalismo acabou no dia que Trump tomou posse. Agora, o que é que vai vir? O que vem a seguir? O que vem a seguir pode ser pior. Certo? Não necessariamente. Não há o que esperar de melhor. Né? Não, há o que esperar. Nós temos que sempre que esperar. Mas pode ser pior. Agora, se olharmos a situação brasileira, né? Gente, cadê os sindicatos? Que a gente fala, cadê os sindicatos? Né? Cadê os partidos políticos? A gente fala sindicatos, partidos políticos, porque eram aqueles que na história política criavam o trabalho de massa. Isso. Né? Que a gente não, mas os sindicatos não fazem isso porque eles são incompetentes? Não. Eles não fazem isso porque eles estão... Olha, primeiro, sindicato é uma organização fundamental para o capital. Sem sindicato, eu não sei se vocês se recordam quando Biden tomou posse. Biden foi para a porta de uma fábrica que os trabalhadores estavam protestando porque iam fechar, iam trazer os trabalhadores e ele foi lá defender o sindicato, dizer para os trabalhadores. E aí todo mundo ficou... Olha, um presidente dos Estados Unidos na porta de uma empresa em greve, defendendo, que ele sabe que são os sindicatos que sustentavam a base para aquele modelo de capitalismo que ele conhecia. Agora não interessa mais. Mas o que é que nos falta? Não só ao Brasil. Falta construção coletiva de baixo para cima. E isso é uma tarefa dificílima. Era uma tarefa que os partidos faziam e abriram mão em nome do poder. Né? Então, todos os partidos, aqueles mais progressistas, de direita, de centro-direita, de esquerda, né? Porque Partido Comunista a gente não tem no nome, mas não é comunista. Né? Eu não quero comprar briga. Eu, por exemplo, na minha família, minha mãe disse, essa daí é comunista. E eu disse, doutora Lavanda, eu sou seus delírios comunistas. Sou comunista. Mas o que é que está faltando? A construção da base. E o próprio modelo. Aí você vai e volta, e o próprio modelo não deixa. Não deixa. Porque vocês... Por exemplo, os sindicatos foram esfacelados no Brasil. Fragmentados. Tem que viver. E o que é o mais grave de tudo? Né? Para resumir essa conversa aqui difícil, cheia de nuances, a gente judicializou a política. Então, hoje, o que é mais importante? Qual é o trabalho de qualquer sindicato? Ação judicial, porque é o que resta como instrumento. É verdade. Né? E aí a vida, mas isso não acontece porque os sindicatos não são bons, não sei o que, não. Na nossa vida, se eu discuto no meu local de trabalho, né? Não sei, eu tenho uma divergência de você, não sei o que, vou lhe processar. Se alguém bate e arranha meu carro, vou lhe processar. Então, a gente substituiu a vida social, que é a vida em que a política age, isso aqui que nós estamos fazendo, por exemplo, pelo jurídico. Não por acaso. Eu tenho um amigo querido que diz assim, vamos, diz aí, qual é o seu filme favorito? Diz aí o elenco principal. Eu não consigo lembrar, às vezes o protagonista eu me lembro, mas ele diz assim, diz aí o nome dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Sei cada um contadinho, certinho, e sei qual era a função dele antes de ser do Supremo. Sei que
fulana era do trabalho, sei que Beltrana era do criminal. Por quê? Porque essas são as pessoas mais conhecidas. Não é um time de futebol, não. Todo mundo sabe quem é Alexandre de Moraes, principalmente. Todo mundo sabe quem é Carmen Lúcia. Falar os mais famosos. Todo mundo sabe quem é Dino. Flávio Dino. Todo mundo sabe quem é Cristiano. Que foi advogado de Lula. Todo mundo sabe de tudo, entendeu? Então. E volta para o Estado a função novamente de dirimir os conflitos dos trabalhadores, de solucionar, né? E aí é uma roda gigante, né? Só muda a posição e nós estamos ali. E a força do trabalhador cada vez mais destruída. Exatamente. Porque ele já não é mais necessário neste modelo que está começando a ser gestado nessa última década. Né? E aí você pergunta, aí eu gostava e gosto muito, tem um sociólogo norte-americano que já faleceu, de sobrenome judeu, né? Wallenstein, o nome dele, Immanuel Wallenstein, que ele dizia, ele tem um pequeno livro escrito nos anos 90, que ele dizia, o império está afundando. E ainda dizia, ninguém pode dizer qual é a data, mas está próxima, né? E a gente está vendo aí no jogo, né? O que é que se torna a guerra da Ucrânia? Isso. O que é que se torna a vinda, o Brasil ser parte do BRICS, né? O que é que se torna o recuo claro do governo Lula em relação ao BRICS? Porque a guerra está posta, as chamadas novas formas de guerra. Então, nós somos o quê? Joguete nessa Exatamente. Coisa. E qual é a nossa capacidade? Aí você diz assim, não tem esperança? Tem. Olha aí o exemplo do MST. Tem. E como tem o MST, tem vários movimentos, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, que mostra uma perspectiva, uma possibilidade de vida com dignidade, né? Coletiva. Mas o coletivo é maravilhoso. Não, eu preferiria uma ilha deserta. Eu lá no meu canto, ninguém me aborrecendo. Essa pessoa. Muito mais fácil, eu comigo mesmo. Se eu estiver aborrecido, calo a boca facilmente, não vou ouvir minha voz. Não iria discutir com ninguém, né? Então, a complexidade. Agora, o que me assusta, estou falando até demais para uma conversa que devia ter mais. Está maravilhosa, nós estamos bebendo aqui de uma fonte inesgotável que a gente não tem nem o que complementar. A gente fica inebriada. É uma opinião. Opinião é a coisa mais. Tem um poeta chamado Cacaso, né? Ele tem uma poesia que diz: opinião é a coisa mais democrática do mundo. Todo mundo tem a sua. Não é? Verdade. É opinião, a gente está aqui batendo papo. Isso, mas é opinião. Perfeito. Claro, opinião baseada nas experiências de vida, né? Nas coisas que a gente lê, que estuda, nas coisas que eu escuto. Eu escuto muito atentamente todo mundo, tá entendendo? Hoje eu fiquei assim, né? Tocada quando vi coisas no Instagram. Eu falei, e o Instagram para mim, não sei o quê, mas tem coisas, né, que você presta atenção ali você tece com acolá. O desafio é esse que está posto, mas a gente ainda não conseguiu. Para mim, a dificuldade não é o tamanho da tarefa. Não é porque a gente não sabe como começar. A dificuldade é que toda esta brutalidade construída nos colocou em caixinhas separadas. A gente não conversa. Construímos muros entre nós mesmos. A gente não conversa. Conversa no sentido de diálogo. Eu vou escutar o que você está me dizendo. Isso. Não vou falar nada agora se isso me incomodou muito. Eu vou mastigar. Eu vou pensar. E no momento seguinte, que eu não sei, é um dia depois, uma semana, a gente senta para... Não há... E cada vez que eu participo de uma reunião, até de debates, né? Você participa da reunião e aí você não entende o debate, a pessoa não faz pergunta, ela tem uma aula para dar. Né? Ela não tem uma pergunta para quem fez a palestra. Não. Não foi aqui no sindicato, até no Sindai, que teve a palestra com o Breno Altman, né? Uhum. Eu estava aqui nela. E aí eu fiquei muito impressionada, porque as pessoas não faziam perguntas, elas não
não tem curiosidade de dizer, mas Breno, você falou isso, mas isso está me parecendo estranho por aquilo. O que é que você pensa? Não, era todo mundo fazendo um discurso político. Isso. Discurso político, quer dizer, do seu Do lado. seu lado, político, da sua visão da política. sua visão. Então, eu acho que a tarefa é a gente começar a escutar. Olha, eu sou assim, mas eu falo pelos cotovelos, né? Mas eu presto atenção no que as pessoas dizem. Eu presto. Isso foi um exercício que os norte-americanos têm até nome para isso, o active listening, quer dizer, uma pessoa que ouve ativamente, que é o quê? Ele está falando, eu estou pensando. Não vou falar agora, posso perguntar uma coisa, mas isso assim, é isso? Não entendi direito. Mas você elabora. Então está faltando conversa. Está faltando, a gente está todo mundo numa caixinha sagrada. Estamos à deriva. Eu acho que isso realmente é pertinente, porque, inclusive, aos uns 18 anos de serviço público, foram poucas vezes que nós conseguimos nos reunir com as coordenações para dialogar. E essa questão é uma questão que eu sempre cobro, porque eu também sou conversadeira, né, faladeira, como diz a professora, e isso é algo que me incomoda, porque eu sempre quero saber o porquê dos porquês e não fazer nada empiricamente só porque é algo repetitivo que alguém me designou para fazer. Eu tenho semeado isso diante das pessoas que têm estado ao meu redor, mas é perceptível na evolução em que nós estamos. Hoje as pessoas se limitam a fazer uma pesquisa de uma palavra no celular, né? E aí o advento da tecnologia também acredito que tem a influência muito grande sobre isso. Você chega numa mesa em um momento até de pausa no trabalho, as pessoas chegam na copa para tomar um café, elas querem olhar o celular. Elas não querem mais dialogar como está se sentindo no plantão, como está se sentindo no trabalho. E às vezes quando você até tenta fazer isso, você é tido com alguém diferenciado, porque está preocupado comigo. Então, eu acho que realmente é algo que tem trazido para o campo social mesmo, da conversa, do diálogo, uma dificuldade de evoluirmos enquanto ser humano para que a gente possa crescer com a perspectiva do outro, do ouvir, da audição mesmo ativa, de entender o porquê que o outro está se sentindo assim, se consegue evoluir, se estar bem naquele ambiente. E isso realmente é algo que eu tenho observado assim de uma forma muito constantemente, porque a gente sabe que o ser humano ele é da comunicação, nós somos feitos da comunicação. Então, assim, isso realmente é algo que tem uma relevância assim indispensável nesse século, que as pessoas tendem a justamente a trazer os seus discursos, apenas quererem ser ouvidas, mas não conseguir ouvir o outro e discutir as suas ideias, as suas ações. Isso é algo muito difícil e que a gente tem que estar alerta mesmo, porque nós estaremos fadados, como diz Karina, ao fracasso social, inclusive, né? A conversa está muito boa, mas a gente já está, né, chegando ao fim do nosso podcast, mas assim, né, professora Cristina Mello, se a gente pudesse ouvir aqui a noite inteira, até de manhã, porque ela traz muitos aspectos que faz a gente refletir, né? Em algum momento, na fala dela, eu fico assim, acho que não tem mais jeito. Em outro momento, ela traz, tem jeito. Tem jeito. Que é aquela velha fórmula, né, que parece que é algo que nós nos distanciamos bastante, que é o diálogo mesmo, é o trabalho de uma coletividade que necessita ser reavivado. Hoje a gente tem uma cultura do individualismo que é muito preponderante. Isso fez com que nós construíssemos muros e perdêssemos esse diálogo com a base. E quem tem invadido esse espaço que nós, em algum momento, negligenciamos, são justamente essas pessoas que querem que o sistema colapse, né? Que haja um colapso nesse sistema, que a gente cada vez mais seja desnecessário, né? Então, essas pessoas, a partir do populismo, do fundamentalismo religioso e de tantos outros movimentos que fazem com que cada vez mais a gente se distancie um do outro, né? E faça escuta na verdade, falas que são de falácias, na verdade, né? Que não vão agregar a nós um crescimento, evolução, né? Mudanças, que é o que a gente precisa
ver nesse país e em todos os outros, né? Para que a gente possa vencer esse sistema, que é um sistema que realmente é nefasto, né? Que tem cada vez mais expropriado a força de trabalho, a própria alma, como trouxe a professora Cristina Mello, de nós, cidadãos e cidadãs, trabalhadores e trabalhadoras. Enfim, então eu trouxe esse tema porque é um podcast muito voltado para os trabalhadores e trabalhadoras, e era importante a gente ouvir um pouco dessa realidade, né, de nós, o que é que tem para nós, quais são as nossas perspectivas dentro dessas mudanças, da mudança ocorrida na pasta, e dizer e trazer esse alento, que é possível, né? Mesmo diante de tantas adversidades, do colapso do sistema capitalista, neoliberal, né, de todas as mudanças que a gente vem, das deformas que nós tivemos aí, deforma trabalhista, deforma da Previdência, eu costumo chamar assim, mas ainda é possível, ainda há esperança, né, professora Cristina Mello? E isso parte do processo de escuta mesmo. E de escutar daquele, a gente muitas vezes intelectualizou demais o discurso, e a gente se distanciou daqueles que estão na base, que têm muito para contribuir, e que são muitas vezes escanteados e marginalizados dentro da construção desse novo estado de coisas que a gente tanto almeja. Então, assim, eu acho que é agradecer mesmo, né, Manu, a professora Cristina Mello, as contribuições que ela trouxe aqui para a gente. É uma pessoa inspiradora, né? Foi minha professora e continuamos juntas em alguns trabalhos que estamos fazendo, né? Me puxa as orelhas muitas vezes, né? Isso é maravilhoso. E eu adoro, porque é uma pessoa que tem uma vivência espetacular e que traz a gente para a realidade, né? Puxa a gente para a realidade. Eu sou alguém que sonha muito, como ela diz, às vezes a gente quer mudar o mundo, eu posso não mudar o mundo, mas tem uma música que diz assim, eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Então eu estou achando que dá para dar uma balançada, né? E que a gente consiga fazer pequenas mudanças, né? Mas que a gente consiga, e eu ainda tenho essa esperança, é o que me motiva, é o que me faz continuar nessa caminhada, mesmo diante de tantas adversidades, mesmo diante de cenários tão difíceis, a gente continua caminhando, né? E acreditando que é possível. Então, muito obrigada, Cristina, você é maravilhosa. Obrigada, professora. Que é assim dizer que os microfones estão sempre abertos, sim, né? Sim. Se desejar estar em outro momento. E todos que nos ouvem, dizer que esse podcast fica gravado no nosso canal do YouTube, do GT SUS, né? Que vocês podem compartilhar à vontade, porque eu acho que vai trazer, né, muitas reflexões, esse bate-papo que a gente teve aqui hoje. Né? E muito obrigado pela participação de todas as pessoas que nos escutam, que nos veem. E é isso, agradecer mesmo. Boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Para finalizar, a gente quer fazer aqui uma convocatória, né? Nós estamos trazendo aqui o Dia Mundial da Água e o 25º Grito da Água, agora no dia 21 de março de 2025, sexta-feira, 15 horas, né? Precisamos realmente falar desse sujeito que é o meio ambiente, que é um sujeito de direitos e que a gente precisa lutar, né, pela água do nosso planeta. Um elemento essencial. Que é um elemento essencial. 75%, né, gente, do nosso corpo é composto de água. Então, nós precisamos entender o quanto ela é importante e quanto estamos usando de formas indevidas. Né? Esse elemento tão essencial e vital para todos os seres vivos, né? E é isso. Obrigada e até o próximo. Vamos agradecer aqui a diretoria do Sindai, que aqui tem sido uma parceria maravilhosa, que nos oferece aqui esse espaço. A diretora Joélia, né? Que está aqui com a gente, assistindo. Está aqui com a gente, está assistindo, não está sendo vista por vocês, mas está aqui assistindo, né? E a gente quer isso mesmo, a participação, que as pessoas possam estar proliferando essa ideia, né? De estar divulgando esses podcasts, a gente tem buscado trazer aquilo que interessa aos nossos ouvintes, e você que está aí nos ouvindo também mande suas demandas, aquilo que você quer ouvir, saber, e a gente vai buscar atender, não sei se a todos, mas o que a gente puder atender, a gente vai buscar atender os pleitos. É isso, obrigada, boa noite. Boa noite a todos.